Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, como é que vai todo mundo? Prazer grande, aqui nós estamos pela Web Rádio Estação da Luz, com o seu programa O Evangelho por Emmanuel. Hoje, como ocorre todos os dias, às 18 horas, nós temos o Evangelho por Emmanuel. Então, boa noite, boa tarde, bom dia para todos aqueles que estão ouvindo. Nós queremos falar e vamos ficar repetindo durante uma boa parte do tempo, porque por problemas técnicos nós estamos gravando esse programa, certo? Então, não teremos aquela interação que normalmente a gente tem com o nosso internauta, certo? Então, a gente está fazendo uma gravação devido a problemas técnicos aqui em Natal. E nós estamos abordando na noite de hoje, certo? O livro Caminho, Verdade e Vida, né? Pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, do nosso Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O tema de hoje é o tema 141, que traz como título Pior para eles. E o nosso querido Emmanuel foi pensar justamente no nosso querido Mateus, né? Lucas 4, 21, a seguinte passagem retirada do Evangelho de Lucas, ou dos evangelistas, né? Os 4 evangelistas, essa parte do capítulo 4, item 21. E Jesus diz assim: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Então, para que a gente possa entender o contexto dessa possibilidade maravilhosa, nós vamos ter que também retornar a esse capítulo. Vamos lá atrás desse capítulo. O que é que antecede justamente o item 21, né, desse capítulo do Evangelho de Jesus, certo? Nós estamos aqui tentando procurar a nossa prece, porque, antes de tudo, nós temos que fazer a prece de abertura, né? Aquela que vai nos ligar com o Pai Amantíssimo. Então, antes de qualquer outra coisa, nós vamos para a nossa prece inicial. Então, vamos pedir ao Pai Amantíssimo, e principalmente ao nosso Mestre Jesus, e nesse horário sagrado das 18 horas, no qual está indo
a esse programa, também a Maria Santíssima, né? Que possa iluminar o caminho de todos os homens no planeta Terra. Nós estamos precisando, justamente hoje, nesse momento de transição, dessa ajuda a mais que esses espíritos venerados no bem e no amor podem trazer para todos nós, cuja a mãe tutelar é a nossa querida Maria de Nazaré. Então, em nome dela, que dizemos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai agora por nós e na hora do nosso desencarne, por toda a eternidade. Santa Mãe de Jesus, Santa Mãe tutelar de todos nós. Então, assim, com essa prece, nós fazemos a abertura do nosso programa do estudo do Evangelho por Emmanuel nesta noite de hoje, né? E aí nós estamos falando que Emmanuel pensou em Lucas, né, 4:21, essa passagem que Jesus está na sinagoga, num dia de sábado, e Jesus, por não ser doutor da lei, ele não podia pregar na sinagoga em outro dia, a não ser o sábado, porque o sábado é o sabá, é o dia sagrado para todo hebreu, todo judeu. E nesse dia, qualquer judeu nascido de uma mulher judia, Maria era judia, Jesus, por isso, sendo judeu, independente do seu pai também ser judeu, nosso querido José, ele podia, nesse dia de sábado, ler e interpretar a Torá. Foi o que foi feito nesse dia. E aí nós vamos fazer aquilo que nós prometemos, tentar pesquisar o que é que veio, né? Tem a pergunta, sim, sempre a pergunta de João Cecílio Cavalcante, Jardim Europa, aí em Sorocaba, São Paulo. Ele pergunta assim: qual a mais perigosa das riquezas, né? Do dinheiro, do poder, a riqueza religiosa ou religioso, né? Da inteligência, do direito, da lei, das artes, da cultura. Ele pergunta onde está a mais perigosa de todas as riquezas. No final do programa, com certeza, se tivermos disponibilidade de tempo, iremos responder. Enquanto isso, aqueles que estão por aí vão, lógico, evidentemente, ter a oportunidade também de querer responder. E aí a gente foi para Isaías, né? Isaías, o grande profeta, 6:22, porque o que Jesus leu na Torá naquele dia não foram palavras dele, mas foram palavras extraídas do livro do grande profeta Isaías. E ele dizia assim, o profeta dizia: os mais pequeninos se tornarão mil. Quando o advento do Consolador, não, do Cristo, aquele libertador, né, prometido ao povo de Israel. Então, nós estamos falando aí no povo de Israel, pelo menos alguns milhares de anos antes do advento do Cristo. O menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei o que isso aconteça depressa. Isaías 60:22. E aí, de onde o Cristo lê naquela manhã gloriosa do sábado, né, de arrequado, alguns milhares de anos atrás, vem de Isaías 61:1. Aí ele diz assim: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias. Boas notícias é o Evangelho, né? Evangelho quer dizer boa nova, boas notícias, aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Isso em Isaías 6:61. Foi o que o Cristo leu naquela manhã gloriosa, né? E ainda tem aí o 1 e o 3, né? Isaías 61, 2, 3. Aí, para proclamar o ano da bondade do Senhor Deus, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. E dar a todos os que choram em Sião. Sião é um dos nomes de Israel, né? Daquela montanha onde está a cidade de Jerusalém, né? Uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor para a manifestação de sua glória. Então foi o que Jesus leu naquele dia da Torá,
Porque o livro que se tinha era justamente a Torá, era aquele livro que se lia, aquela tradição que começou primeiro oral e que Moisés depois colocou no papel e se tornou uma tradição escrita. E ele lê, e é por isso que ele diz, olha, hoje essas palavras se cumpriram em mim, né, para os ouvidos de todos vocês. Um pouquinho antes dessa passagem, a gente tem que ver em Lucas e nos outros, também nos outros evangelistas, a gente vai ver também a questão que Jesus, pouco tempo, teve aquela negócio da tentação no deserto, né? Que ele foi ao deserto, ser tentado e tudo mais. E ele estava justamente na cidade de Nazaré, sua cidade de origem. Só que ocorre o seguinte, quando as pessoas escutaram isso, né? Aí o caba disse, mas esse caba não é doutor da lei, esse não pode ser o Messias, né? E ele é filho de Maria e José, e nós conhecemos seus irmãos, né? Como é que ele está se intitulando, né? Desse Senhor, né? Que está prometido aos nossos pais, desde Abraão, passando por Moisés, Isaac, Jacó, né? E toda aquela turma, e as 12 tribos de Israel, que depois Jacó se transformou em o nome em Israel. Como é que vai se dar isso com esse rapaz aqui da nossa cidade? E não ficam muito satisfeitos, né? Infelizmente, ninguém fica muito satisfeito quando escuta verdades libertadoras, porque ainda nós estamos, de uma forma ou de outra, ainda muito preso àquilo ao que o nosso irmão Platão chamou como a nossa caverna, né? E, infelizmente, ainda estamos dentro daquela caverna, né? Em que o nosso querido Platão falou que nós estamos todos submetidos. E achando que ali naquela caverna, naquela escuridão, nós estamos com toda a certeza do planeta e do universo, para ser mais preciso. Então, muitas vezes, como alguém vem com alguma novidade, para encontrar isso no livro Libertação, né? Quando Emmanuel faz uma introdução maravilhosa do chamado peixinho vermelho, né? Só ler lá no livro Libertação, a lenda do peixinho vermelho no tanque azul turquesa, se não me falha a velha memória. E aí nós vamos partir agora para o que o Emmanuel está trazendo. Tem aquela citação que Jesus disse, olha, agora se cumpriu e vocês ouviram, né? Então, que tem ouvidos para ouvir, e o Cristo, ele repete muito essas palavras, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ele diz assim, os seus ouvidos, né, ouviram aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías acontecer justamente hoje, né, nessa autopersonificação que Jesus traz. Porque em nenhum momento Jesus negou ser justamente o Messias. Certas pessoas não compreenderam, não entendiam, né? Mas ele não aceitou nenhum título, tanto que quando o jovem rico dele se aproxima e o chama de bom, ele diz, por que está me chamando de bom? Bom somente é o Pai que está nos céus. Mas o único título que ele aceitou foi um que ele próprio inculcou a ele mesmo, quando ele encontrou com a Madalena, ou Maria de Magdala, Migdol, e ele a chamou pelo nome. Ela disse, mas o senhor me conhece? Ele disse, ergo o bom pastor, eu sou o bom pastor, né? E o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Então, um bom pastor. E Emmanuel vem aí e diz assim, tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, por isso que ele é Jesus de Nazaré, então ele estava na cidade dele, né? Como se aqui a gente estivesse aqui em Natal, aqui em Extremópolis, onde nós estamos morando, nós somos aqui dessa cidade, né? Ou vocês que estão aí em Sorocaba, ou no Rio de Janeiro, enfim, as cidades. Exclamou Jesus, né? Após ler algumas promessas de Isaías, né? Devemos apenas, deixa eu colocar aqui, devemos apenas convir que a Palestina de então, a Hebreia de então, a Palestina, né? A terra de Israel, ela foi durante 2.000 anos ou mais, dos 5.000 anos de história que tem um povo hebreu, recheada de profetas, né? Vamos dizer, o primeiro foi Abraão, né? E aí vieram outros. E na época de Jesus, você tinha muitos, entre os quais Isaías foi um daqueles profetas que profetizou, né? Que em certo tempo viria o Messias, e ele faria isso. Você vê lá, quando a gente vai ver em 60 e 61, no capítulo 60 e 61, o último dos 60 e os primeiros de 61, 1, 2 e 3,
Isaías fala justamente como é que vai vir, o que é que esse Messias vai trazer para nós. Só que muitas vezes, naquela época, e hoje também, eu creio, me desculpa a franqueza, acho que hoje, muito mais do que ontem, nós estamos confundindo alhos com bugalhos. Porque a proposta de Jesus e a proposta do Cristo, que é a proposta de Deus, é uma proposta totalmente espiritual. Lógico que vai ter a ver com a questão da materialidade, nós estamos vivendo na matéria. E a gente não compreendeu. Então exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías. Hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos, né? A gente escutou, foi dita pelo próprio mestre. E muita gente vai dizer assim, mas aquele pessoal daquela época não escutava. Tem os doutores da lei, tem os fariseus, e a gente muitas vezes coloca a culpa, né, nos doutores da lei e do fariseu, que não escutaram a Jesus de Nazaré. Eu penso, é um ponto de vista nosso, que pelo menos eles tinham a desculpa, como a gente falou semana passada, que no arcabouço ainda dos seus espíritos a nível de espírito da terra não tinha ainda o advento do Cristo. E nós já temos hoje o advento do Cristo há 2000 anos. E aí vem aquela grande pergunta, nós estamos escutando? Pelo menos escutando? Na realidade, não. Não estamos escutando. Se nós estivéssemos pelo menos escutando, estaríamos bem melhor que somos hoje. Ah, mas eu sou espírita e não eu sou... Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você é espírita, é de Xangô, é do candomblé, é da macumba, é catimbozeiro, é muçulmano, é hinduísta, tá entendendo? Nós temos e precisamos desse sagrado em nós. Mas ouvimos já, paramos para ouvir, e parando para ouvir, pensamos e começamos a agir, né? Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos. E aí Emmanuel traz aquela passagem lá do tempo de Jesus para os nossos dias atuais, né? Então, ouvir as pregações é muito bonito. Ouvir as passagens é divinal. Eu falo por experiência própria. Nós muitas vezes entramos num pequeno êxtase quando nos deliciamos, né, com a leitura do Livro dos Espíritos, principalmente quando nós iniciamos, que começamos a ler principalmente os postulados do Espiritismo nos livros trazidos a partir do século XIX, pelos Espíritos de Verdade, pelo trabalho hercúlico do nosso querido Kardec, nós começamos a dedilhar, vamos dizer assim, a deboiar todo aquele manancial. Nós entramos muitas vezes em êxtase, né? E dizemos assim, que coisa divinal, mas não passa da tampa do ouvido. Não chega ao nosso cérebro, nem enraiza em nossos corações. Infelizmente, muitas das vezes não. Falamos de experiência própria, porque nós, ao adentrarmos em qualquer doutrina religiosa, e muitas vezes, hoje nós assistimos a Jurema, né? Tem um programa que é chamado Retrato da Fé, numa TV aqui do Brasil, acho que é TV Brasil, é todo dia de manhã, 8 horas da manhã, se eu não me engano, às 7 horas. Retrato da Fé, 6h30, é bem cedinho. E hoje falaram da Jurema, né? Que tem muito aqui no Pernambuco, tem muito na Paraíba, muito no norte do país, né? E lá eles usam muito cachimbo, que na linguagem africana, cachimbo é catimbó. Então, quem trabalha usando o cachimbo é um catimbozeiro. E até o rapaz fala assim, então, do preconceito, né, de catimbozeiro, que é algo muito danoso, mas nada mais é do que aquele que usa um cachimbo e faz os seus trabalhos no cachimbo que tem na Jurema. E teve uma moça que disse, eu estou há 4 anos aqui na Jurema, estou amando, estou adorando, é algo que me deixa assim extasiado. E aqui na Jurema a gente fala
dizendo que o pessoal fala que quem não vem para Jurema vem pela dor, vem pelo amor. Ela disse, não, eu vim pelo amor. E eu disse, ué, ou ai, como dizia meu amigo Chico. Eu pensei que essa frase era só do espiritismo, né? Porque quando a gente adentra no espiritismo, a gente encontra essa frase, ou você vem pela dor, pelo amor, né? A maioria vem pela dor. Então, quando nós adentramos nessas doutrinas, e elas são o sagrado para nós, e o sagrado deve ser respeitado de todas as formas possíveis e imagináveis. E aí eu clamo para, pelo menos dizem que do grande João Maria Aburto, o nosso querido Voltaire, o filósofo do iluminismo, né? Que ele diz assim, eu não concordo com a palavra do que dizeres, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizer. Então, muitas vezes, nós nos fechamos em copa, né? Dentro do espiritismo e desprezamos, muitas vezes amorosamente, fraternalmente falando, todas as outras doutrinas religiosas, como se a mais certa fosse aquela a qual nós estamos inseridos. O que na realidade porque tinha um amigo nosso, faz tempo que nós nos vemos, que ele dizia assim, onde nós matriculamos o nosso coração na nossa fé, ali tem que ser a nossa mancheia, né? E sermos aquilo que nós somos os melhores, sermos o melhor, independente de onde estivermos. Eu acho que é Martin Luther King Jr., o grande pensador, né, e visionário norte-americano, que dizia assim que tinha um sonho que um dia todos poderiam se reunir, brancos e pretos, e todas numa só possibilidade. Dizia assim, olha, se você quer ser um lixeiro, seja o melhor lixeiro do mundo, assim como foi Leonardo da Vinci nas pinturas e na arte, de uma forma geral. Então, que você seja, né, o melhor católico apostólico romano, indo às suas procissões, às suas missas, certo? Participando efetivamente daquele movimento maravilhoso. Se você quer ser um bandista, ou seja, se você quer ser da Jurema, ou seja, muçulmano, que você seja o melhor, assim como foi, né? Aí ele diz assim, Michelangelo, em relação à arquitetura, né? Ao ponto de ele ver a Pietà e um mármore, ele se embelezar tanto com o que ele fez, que ele bateu no joelho e disse, fala, porque só falta falar realmente. Está lá na Roma Antiga essa imagem em mármore que o nosso querido fez, o nosso querido Michelangelo fez, depois reencarnou aqui como Aleijadinho fez do nosso querido Moisés, a Pietà, e disse, fala, está lá, quem quiser ver a marca do martelo. Então, nós temos que ser tão bom como essas pessoas foram em qualquer área, seja de ser varredor de rua, seja de ser um papa, seja de ser um palestrante espírita, sem menosprezar jamais a possibilidade do outro. E aí, Emmanuel diz assim, então, normalmente nesses agrupamentos sempre aparecem esses investigadores e curiosos, né? Que à primeira vista parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre uma ascendente espiritual, compelindo o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir. Por vezes, grandes preleções e longas preces. Então, o Emmanuel ele faz uma ligação fantástica, né, entre aquele povo que ouviu aquelas palavras do Cristo ao vivo e a cores, como a gente poderia dizer assim, carne e osso, né, do próprio Jesus de Nazaré, e muitas vezes aqueles que chegam às doutrinas religiosas com esse ar de investigação, muitas vezes parecendo assim impertinentes, né, desleixados, mas que muitas vezes são forçados, né, a chegar muitas vezes pela dor, muitas vezes em procura do amor, porque a menina foi lá para aquela religião X, é o meu amor, e eu vou para lá para escutar só porque depois eu vou namorar com ela, vamos sair para comer uma pizza e tudo mais. Então, existem esses mecanismos, assim, vamos dizer assim, que o plano espiritual, em todas as doutrinas religiosas, traça para nós. E aí a gente fica vendo, né? Por que eu cheguei aqui nesse local? Por que eu fui compelido, né? A assistir, ouvir, né, essas chamadas preleções, porque não é somente no Espiritismo, nós temos as palestras, aí a gente vem aí os nossos Divaldo, os nossos Saúl Teixeiras e outros, né, do mesmo naipe, mas também fico muito impressionado com as preleções dos padres, do rabino judeu
mesquitas muçulmanas, e nas religiões de matriz africana, seja elas de que forem, Tambor de Minas, Jurema, Umbanda, Candomblé, né? Também tem essas pessoas que trazem essas preleções, essas longas palestras. Na religião africana tem a figura do pai ou do padrinho de santo, né? Que conversa através da mediunidade, né? Diretamente com o consulente, e ali você tem a obrigação de ouvir, né? Aqueles conselhos, muitas vezes velados de algum dogmatismo, mas trazendo verdades maravilhosas, inebriantes, né? Para os nossos ouvidos. E nós, como minha mãe dizia, minha mãe Heloísa, né? Assim dizia, o vídeo de mercador, né? Tá, faz o vídeo de mercador. Eu não sei o que é o vídeo de mercador, mas era aquela pessoa que escutava a coisa e não fazia, ou prometia fazer e não fazia. Então, quando chegava uma pessoa lá para a mamãe contratar algum serviço, que falava com ele, aí fez o vídeo de mercador, viu, mas não ligou e não fez o serviço. É isso que o nosso querido Emanuel está trazendo para nós, através desse nosso bom pastor, nosso querido Jesus de Nazaré. Exposições, elucidações que aparentemente nada os interessam. Em várias circunstâncias afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Vamos parar aí. Depois a gente lê a última frase. Então, muitas vezes nós vamos a um velório, a um sepultamento, a um batizado de uma pessoa amiga nossa, que a gente, por força da sociedade, nós temos que ir, né? E agora mesmo o nosso filho mais velho, né, que é espírita, mas a esposa é católica, batizou a nossa neta, né? A Ágata. E a madrinha é evangélica, né? E foi lá para a igreja católica, participou da ritualística, uma coisa bonita, né? Ou então, por causa de alguma coisa, a gente vai escutar uma palestra espírita. E aqui, muitas vezes, assim, né? Várias circunstâncias, né? Você vai muitas vezes pela questão do respeito mútuo, pela gentileza, e aí eu posso lhe contar uma história muito interessante, que com certeza tem mais de 30 anos, né? Muito mais de 30 anos, creio que mais de 40 anos. A minha amiga Joselma Coelho, que é a coordenadora nacional da pomada Vovô Pedro, ela disse que foi a primeira vez que ela foi à casa espírita, que ela tinha muito medo desses negócios, né? Lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, e ela disse que foi levando uma amiga, né? Então, tem uma amiga necessitada que precisava, pela dor, precisava de ir e não tinha coragem de ir sozinha, parece que também não tinha um mecânico de ir, que era um carro, ela tinha um carro e foi lá fazer essa gentileza no respeito mútuo, né? Essa irmã nossa de caminhada na casa espírita. E parece, faz tanto tempo que ela me contou, mais de 25 anos que ela me contou essa história, me perdoe se ela um dia escutar, me corrija, e ela disse que a própria amiga não ficou, mas ela ficou, e depois se tornou, né? Conheceu o João Nunes Maia, e aí tornou-se hoje uma grande palestrante espírita, né? Coordena a pomada de Vovô Pedro, vocês terem uma ideia. São mais de 42 casas espíritas que fabricam essa pomada a nível de Brasil, já tem fora do Brasil, já tem em Portugal, né? Também a fabricação, mais de 1.500, mais de 1.500.000 tubinhos de pomada são fabricados por ano em todo o Brasil, e ela coordena todo esse trabalho. E foi a casa especificamente por esse código de gentileza, de respeito mútuo. Então, existem 1.000 possibilidades que o plano espiritual, e aí é o que Emmanuel está dizendo, pior para eles. Por quê? A gente vai chegar lá no final. Porque é feito vamos supor, toda essa conspiração, né? E tem uma frase muito bonita, diz assim, o universo conspira, né, para o nosso bem, como se o universo, como não? De uma forma geral, concreta, o universo, de uma forma geral, conspira para o nosso bem, porque o universo, de uma forma geral, é composto por todos os planetas, por todos os sóis, e aí você vai ter todos os espíritos que aí estão congregados, e a maioria são espíritos evoluídos, né? São espíritos que já estão
próximo da deidade ou já estão lá com a deidade. E aí eles conspiram, né, trabalham de todas as maneiras possíveis e imagináveis para que todos possam adentrar nessa mesma possibilidade do sagrado e real, né? Então, conspira. Então, assim também o nosso querido plano espiritual da Terra. Então, existem mil maneiras. E nós somos muitas vezes forçados a ouvir. E ele assim, aí no finalizando, existe algo mais forte, além das boas maneiras, que os compele a ouvir, né? Porque a gente vê, né? Vê, olha lá o caba fazendo, vê lá o caba fumando o charuto dele, ou fumando o cachimbo dele, ou vê lá a nossa sinagoga, a nossa mesquita, né? O hindu vendo as suas possibilidades, e aí o Rio Ganges, essas coisas todas, mas a gente escuta, né? A gente escuta aquilo, né? Fica muito mais centrado de você né, assim, segurar dentro de si o ouvir do que o ver, né? O ouvir fica muito mais presente em nós, né? Por isso que Jesus olha, olhos de ouvir, olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso isso. E não é somente porque existe algo além disso. E aí vai começar a trabalhar aquilo, porque Emmanuel diz que pior para eles. Porque nós tivemos toda essa possibilidade. O universo conspirou para nós. Os grandes diretores do planeta conspiraram para que nós pudéssemos ter acesso a esse sagrado, seja ele de que forma for. Nós ouvimos e não ligamos, fazemos ouvido de mercador, pior para nós. Mas vamos agora à nossa dica de leitura, vamos dizer assim, né? Então, vamos trocar a dica de ler por dica de leitura. E a dica de leitura é uma leitura que eu vejo como fantástica, certo? É um manancial que eu acho que o mundo ainda vai levar, com todo respeito, muitos séculos para degustar tudo isso. Porque nós vemos, ouvimos, né? Ouvimos lendo com o pensamento, mas ainda não despertamos para a riqueza que é todo o que contém a Revista Espírita. Olhe, por favor, sem nenhuma pedindo desculpa àqueles que eu possa ofender, mas eu creio que os mananciais de conhecimento da Revista Espírita são bem maiores do que os mananciais de conhecimento da própria codificação de uma forma geral. Porque Kardec, de uma forma muito inteligente, ele trabalha todas as possibilidades. Nem tudo é espiritismo, não vamos discutir sexo dos anjos, mas é ver na visão do Kardec, e no ouvido do Kardec, aí, olhos de ver, ouvidos de ouvir, meu irmão Kardec, grande, e só pode ser de um cara nordestino, essa testinha né, que você teve e tem, de em tudo sintonizar, né, aquilo que pode trazer para dentro do espiritismo e ver com a visão da ciência espírita. Vê com a visão da filosofia espírita, vê com a visão da religiosidade espírita. Ah, mas não é religião. É religião. Não vou discutir sexo dos anjos, meu irmão, sobre hipótese nenhuma, né? Então, o que é que ocorre? O que é que a revista Espírita traz para a gente? Então, tem aí em francês, ou, como o próprio Kardec dizia, o Jornal de Estudos Psicológicos. Porque, olhe bem, quando ele fala revista espírita, era um jornal que saía mensalmente. E você vê o tutano do caboclo, o tutano de quem é ali do Ceará com Pernambuco, não pode ser de outro jeito. Com 6 meses, ele lança um jornal semanal, ou mensal. Muitas vezes a revista espírita, com todo esse manancial que tem hoje, a gente faz uma revista espírita, um jornal espírita, é uma vez por mês. Amigo, o que tem dentro da revista espírita e da codificação é assunto para a gente fazer um jornal grande, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. E vai sobrar assunto pelos próximos 1000 anos. Não estou falando aqui do Kardec, estou falando dos ensinamentos que traz a doutrina dos espíritos, capitaneada pelo nosso mestre Jesus. Então, o Jornal de Estudos Psicológicos. Ela vai de 58, né, de janeiro, até, acho que abril, quando Kardec desencarnou, abril por ali, né, de 69, maio, se não me engano, de Allan Kardec. Aí contém o relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos
Isso é alguma das coisas, porque lá no final você vai dizer mais um bocado de coisa. Para ali tem mais um bocadinho. Aparições, evocações, etc. Esse etc. é fantástico, porque você vai navegar por mares nunca antes de navegar, não é isso, meu amigo Camões? Bem como todas as notícias relativas ao espiritismo, o ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e invisível. Aí tem mais. Aí só repetindo tudo, e aí tem mais. Contém sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro. O futuro nosso é grande, que o futuro, segundo alguns, vai até o infinito. Pensa um negócio grande, é o tal do Zé do infinito, né? A história do espiritismo na antiguidade, olha só. As suas relações com o magnetismo, com o sonambulismo e a explicação das lendas, das crenças populares, da mitologia de todos os povos, etc. Esse etc. é fantástico, porque aí vai muita coisa. Então, é uma literatura, nós temos aqui na rádio um programa que aborda, 2 programas, inclusive. Um vai ao ar daqui a pouquinho, às 21 horas, com o nosso querido Luiz e o Regis, que está fazendo um estudo da revista Espírita a partir de 58, janeiro de 58, eles estão, se eu não me engano, terminando fevereiro, né? Isso é uma sequência lógica e natural dos meses 58, 59, aí vai por meses, por tema e tudo mais. Isso todo domingo, a partir das 21 horas, na Web Rádio Estação da Luz. E temos também na sexta-feira, aí bem cedinho, por volta das 7h10, com o nosso irmão Flávio, ele faz aí um estudo, apenas de 25 minutos, é um estudo pequeno, porque a gente tem uma parceria com a Rádio Rio de Janeiro, e aí ele vai pensando temas, né, da Revista Espírita, vai trazendo para nós essas explicações. Então, a nossa dica de leitura é justamente a Revista Espírita. Aí, voltando, né, lá para o tema de hoje, pior para eles, né? Fazendo a recapitulação, eu só quero avisar, meus irmãos, que nós estamos gravando esse programa agora de manhã, ele vai passar a noite, está passando a noite aí com vocês, mas devido a problemas técnicos aqui da Web Rádio, aqui em Natal, nós temos que fazer a gravação antecipadamente. Pedimos desculpa por não estar vendo muitas vezes essa interação que pode estar ocorrendo, aí vocês mandando mensagem, mas dentro da medida possível a gente vai pelo celular replicando e passando para vocês essas informações, certo? E aí eles assim, é que soou o momento da revelação espiritual para eles. Quando Emmanuel fala isso, vamos botar tudo aqui, parece que é aquele momento único, né? Que soou o momento. Mas esses momentos soam a toda hora. Meu amigo, deixa eu dizer, tem um amigo nosso aqui que dizia que estava dando um barulho danado, porque é de manhã, de tarde, de noite. Não é uma vez numa vida, numa encarnação. A nossa estrada de Damasco, ela começa quando a gente acorda de manhã e termina quando a gente vai dormir de noite. Mas no outro dia ela começa também, e quiçá no plano espiritual. Está soando esse momento para nós a todo tempo e a toda hora, a todo instante. A gente não escuta, não, como diz o outro, não ouve com o ouvido de ouvir, né? Então há necessidade, né, no momento que a gente fala, de alguém ouvir, no momento que alguém ouvir, fala. Então há uma interligação. Tem um programa, são dos irmãos evangélicos, se não me engano, na Universal. Fala que eu te escuto. Fantástico. Fala, eu escutar. E eu escutando, eu vou dialogar com você, dentro das minhas possibilidades. Se é lá com o irmão evangélico, dentro das questões evangélicas, né, dentro do Primeiro e do Segundo Testamento. Se é dentro da doutrina espírita, vamos trabalhar assim. Se é um irmão muçulmano, vai trabalhar tudo que está lá no Alcorão. Se é um irmão muçulmano, tudo que está dentro da Torá, ou do Talmud. Se é nos irmãos de doutrinas religiosas africanas, aquilo que vem, né, dentro dos livros, dentro da tradição dos antepassados. Então, há e soa toda hora, certo? Esse nosso encontro na estrada de Damasco com Cristo ocorre todos os dias, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. É por isso que um caboclinho dizia assim, olha, quando eu vou dormir, quando eu era aí na Terra, encarnado na Terra, eu passava em revista tudo que eu fazia, né? Então, Santo Agostinho, para no outro dia continuar a minha estrada de Damasco, até aquele momento da luz aparecer, assim como apareceu para Saulo, ele encegueceu, né? Você vê que ele encegueceu, não viu
mas ouviu. Saulo, por que tu está me perseguindo? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Por que ainda me persegues? O que é que você tem contra mim? Como é duro permanecer com esses agrilhões que ferrou o corpo e o espírito, meu irmão Paulo. Paulo ouve. Paulo escuta. Ah, Senhor, o que queres que eu faça? Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes. Como Saulo foi até aquele momento. Como Emanuel foi, esse mesmo que está falando aí, esse sujeitinho, encontrou com Jesus, olhou no olho de Jesus. Ele pode dizer qual é a cor dos olhos de Jesus, porque ele olhou dentro da menina dos olhos de Jesus, mas não ouviu. Por que tu não me segues? Deixa tudo. Eu, senador, governador, trabalhador do Império Romano da mais alta hierarquia, seguia um borra-botas da Galileia, da Hebreia de então? Ele não ouviu. Precisou soar muito esse momento para todos esses, para que eles, assim como nós, um dia vai ouvir. E aí vai para primeiro dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Eu quero que você seja hoje um bom macumbeiro, para reparar aqueles equívocos que você implantou. Eu quero que hoje você seja um excelente muçulmano, para tentar reparar aqueles equívocos e acertar outras coisas que não foram tão bem acertadas e aparar algumas arestas. Mas eu quero que você seja, assim como a minha encarnação no planeta Terra, um judeu, um hebreu, e alertar irmãos que ainda dormem e não ouvem. Eu quero que você seja hoje um padre, e não passe de padre. Nunca tente o bispo ou o cardeal. E numa comunidade pequena, repare os erros que foram feitos por você e por outros. Nós precisamos ouvir. Mas além de ouvir, tem que ter a pergunta que Saulo fez. Sem essa pergunta, possivelmente, vai ter que soar de novo esse momento. Mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. Olha aí, Paulão. Saulão, né? Saulo grande, né? Porque Saulão vai pensar que é salão. E se pudéssemos sentir a verdade com mais clareza, albergaríamos carinhosa a demonstração do Mestre no íntimo de nossas almas. A demonstração é uma corrigenda, é uma pequena voz alta com mansietude, né? Saulo, por que me persegues? Tanto amor, tanto carinho do Mestre, mas para Saulo, desculpa a expressão, soa como uma chibata espiritual a bater-lhe na carne, no espírito, de forma tão forte, tão dantesca, tão monstruosamente grande, mas tão maravilhosamente suave e luminosa, que ali naquele momento houve uma grande transformação que terminou ele dizendo, eu já não sei mais se sou eu, ou se é o Evangelho que vive em mim, ou se eu que vivo no Evangelho. E o maior perseguidor se transformou no maior patrocinador, o maior divulgador. Ouvidos de ouvir. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. É hoje. O momento é agora, não é amanhã nem depois. A misericórdia foi dispensada. Jesus, alguma coisa de sua bondade dispensou. Cumpriu-se a divina palavra. Os interessados, e se os interessados
não se beneficiarem com ela, a mensagem, pior para eles. Ou para nós. Onde é que nós estamos? Não é isso, mamãe? Ainda em Jerusalém? Já na estrada? Muito próximo do encontro com Cristo? Querendo saber se eu volto para Jerusalém ou entro na estrada de Damasco? A ponto de fazer a pergunta crucial e maravilhosa? A família sagrada é a nossa única e verdadeiro caminho de evolução ou de salvação. Chame do que quiser. Sem a família nesse planeta, a gente não vai para canto nenhum. E a gente nunca escuta os sons que vêm do espaço. E a pergunta? O Cecílio pergunta o seguinte: qual a mais perigosa das riquezas? A do dinheiro, do poder, acho que é religioso, da inteligência, do direito, das leis, das artes, da cultura? É porque não só existe, meu amigo, a riqueza do dinheiro, que a gente só pensa na riqueza do dinheiro, só nos Bill Gates da vida. E aí tem que saber, porque papai botou o dinheiro na mão de Bill Gates, não botou na nossa mão. Ah, mas eu sou espírito, eu teria condições para fazer. Não, porque ele achou mais capaz. Ou já não tivemos esse dinheiro, mais do que o Bill Gates, e não fizemos nada. Aí ele vem agora com as mãos, né, abanando. O poder religioso é aquilo que nós falamos no meio da nossa conversa, né? Minha religião é melhor do que a sua, mas olha, você eu respeito, mas esse negócio de estar virado para Meca não me interessa muito, isso é atavismo. Eu estou dizendo que eu estou menosprezando você, eu não posso dizer sobre posse nenhuma. Imagina se alguém dissesse assim, Kardec é tudo errado, não vale o que é, sabe? Pá, você ficaria muito chateado. O seu culto matinal, acordar às 5 horas da manhã para rezar, que é isso? Tudo é sagrado, tudo merece o mais profundo respeito, sem nenhuma contradita. A inteligência, muitas vezes nós achamos que somos os mais inteligentes do mundo, sabemos de tudo, do direito. Cadê o dever? Poucas vezes no livro, na codificação, estou falando da codificação espírita mesmo, né? Dirigida pelos espíritos. Não sabe a palavra que eu queria, desculpa. A palavra direito pouco existe. Tem dever. Dever repete um bocado de vezes. Da lei. Aqui a lei tem que ser cumprida aqui, friamente. Da arte, da cultura. Então eu achar que a minha cultura é minha arte. Todo esse tipo de riqueza nos afasta. Seja ela qual for, disfarçada de dinheiro, de poder religioso, de inteligência, de direito, de lei, de arte. Olha, aquilo que o homem quer ser superior porque tem essa capacidade, ele já não é superior nem a ele mesmo. E já prova a sua insuficiência total com aquilo que ele tem nas mãos. Possivelmente pode até ter para os outros alguma valia, mas para ele em si, valia nenhuma pode ter. Porque não conseguimos usar. Fomos um mar morto, que recebemos e não distribuímos. E não fomos o mar da Galileia, que recebeu e distribuiu a vida pura. E não fizemos aquilo que Jesus pediu do último. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, traz para junto. Com a riqueza do dinheiro, trazer para junto, reunir todo mundo, que todos possam ter um trabalho digno, e com esse trabalho a gente possa capitanear a nossa vida e fazer com que aquilo renda, e não somente até na riqueza de só dar, né? O poder político, religioso, financeiro, religioso, da inteligência, do direito, da lei, quando não é usado daquela maneira mais digna do homem de fazer ser o mar da Galileia e não um mar morto, vai nos prejudicar muitas vezes, em vez de nos ajudar. Só para finalizar, antes da prece, é aquele nosso irmão, que é o mais rico de 3 amigos. Os 3 amigos juntos não são mais ricos do que aquele amigo 1. E ele diz, olha, eu tenho uma solução para resolver o problema do mundo. Vamos dividir o dinheiro do mundo, o nosso dinheiro, com todos os outros pobres do mundo. Vamos aí, vamos dividir aí. Tá bom. Aí os outros 3 é convencido, ricos, bilionários, a dividir. Mas ele diz, mas eu estou fora. Vão dividir o dinheiro de vocês. O meu não, o meu eu vou ficar com ele. Agora de vocês vão dividir. Olha as riquezas aí, religiosa, poder, dinheiro,
porque eu quero que o outro faça, mas eu não faço. Os discursos estão aí maravilhosos, encontrar a paz, mas o fazer, o ouvir fazer, ainda está um pouco longe de todos nós, né? Mas, enquanto o seu lobo não vem, a gente vai aí pensando nesse rapaz e no cuidado que ele tem com o planeta Terra. E em cima dessa mensagem maravilhosa, nós pedimos permissão para encerrarmos agora, num clima de paz, amor e harmonia, a nossa reunião de Evangelho e Terapia nessa bendita noite, né? Em que nós encontramos essas mensagens para ouvir, essas mensagens para pensar. E hoje, não amanhã nem no amanhã, fazer com que ela possa se realizar. E assim pensamos, agradecemos ao nosso Mestre Jesus a possibilidade real e concreta de estarmos hoje aqui com vocês. Muito obrigado. Sucesso, luz e paz para todos. Uma boa semana. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.